motor 2.0 turbo e quase 5 metros de comprimento. Esse é o Honda Accord, o sedã grande de luxo da montadora japonesa. Eu sou Alexandre Kashi, crítico automotivo, e acompanhe comigo a partir de agora a avaliação completa desse grande sedã que custa impressionantes R$ 204.900. O Accord tem uma coisa que a grande maioria dos carros não tem: porta-malas. São mais de 500 litros de capacidade de carga. Para quem tem família grande, isso é bom. Ele também tem sensores de estacionamento que apitam, fazem pi, pi, pi. Isso é bom porque a maioria dos carros da Honda, ela se limita a colocar câmera de ré. Câmera de ré é bom, ajuda bastante. E a câmera de ré desse carro, ela é projetada numa tela de alta definição excelente. Esse carro é, inclusive, o mais bem equipado da linha Honda no Brasil. Além de câmera de ré, sensores de estacionamento atrás, tem sensores de estacionamento na frente. E esse carro tem inclusive o ACC, controle de cruzeiro adaptativo, que acelera e freia o carro de acordo com o movimento à sua frente. Esse é um dispositivo que no dia a dia do trânsito ajuda muito a gente que dirige. Como o ACC funciona? Ele tem aqui um sensor, um radar, que monitora os veículos que vão à sua frente e detecta a velocidade e distância que esse veículo está à frente. E por meio desse sensor, ele controla toda uma eletrônica dentro do carro, controla a distância e a velocidade que o Honda tem que andar para não colidir com o carro da frente. O segredo é esse componente aqui e o software, claro, que fala para o carro a hora de acelerar e a hora de frear. A Honda se preocupou em equipar o Accord com tecnologias automotivas de ponta, como uma chave de presença que há tempos eu não vejo funcionar tão bem. Nesse carro aqui, se você sair com a chave no bolso e andar 10 passos, ele já trava o carro automaticamente e você só consegue abrir se você tiver com a chave próxima a ele. Outra coisa que esse carro tem, que é muito legal, é a partida remota do motor. É só apertar esse botãozinho aqui, ó, por alguns segundos, que o motor dá a partida. Mas é lógico que o carro tem que estar travado primeiro. Como eu estou pertinho dele, o carro estava destravado, eu travei e agora ele deu a partida. E é interessante que essa porta só vai se abrir se ele perceber a chave aqui perto de mim. Senão, não vai abrir não. E dá para desligar o carro por aqui também. É aqui dentro do Accord que você percebe o quanto esse carro é confortável. Ele vem com bancos de couro com ajustes elétricos de altura, profundidade e para o motorista também a lombar. E o motorista conta com 2 memórias de posição de banco. Ou seja, se ele compartilha o carro com outra pessoa,
É só apertar o número da memória do seu gosto que o carro já automaticamente posiciona o banco. O volante não, porque o volante, ele apesar de ter regulagem de altura e profundidade, essa regulagem ela é manual, ela não é elétrica, tá? Claro, como todo bom carro desse porte, ele tem espelhos retrovisores externos que rebatem ao simples toque de um botão, né? E aqui dentro que a gente vê o quanto existe de tecnologia. Esse carro conta inclusive com um head-up display que mostra a velocidade que você está e pode mostrar alguma outra informação, como conta-giros ou senão o posicionamento de GPS. Esse carro não tem alavanca de câmbio. Ele tem 4 botões. Um botão de drive, aonde você seleciona marchas à frente, botão de neutro, um botão para dar ré e um botão de parking. E ele tem também um botão do freio de estacionamento que tem acionamento elétrico. É estranho no começo, mas com o tempo a gente se acostuma com essa caixa de câmbio nada convencional. E detalhe, esse carro ele tem um motor 2.0 turbo de 256 cavalos de potência que está acoplado a uma caixa de transmissão automática de 10 marchas. É muita marcha, pessoal. É marcha pra dedéu. Só que tem o seguinte: esse carro só bebe gasolina. Chegou a hora de fazer o teste de consumo do Honda Accord 2.0 Touring. A Honda diz que esse carro na estrada faz 12 km por litro. Não é uma média ruim, é uma média muito boa, considerando que esse é um carro de quase 1.600 quilos. É um carro grande, é um carro pesado. Vamos fazer o nosso teste de consumo padrão. Janelas fechadas, 80 km por hora em média numa estrada, ar-condicionado ligado. Esse carro tem o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Nós vamos usar esse dispositivo. É lógico que quando ele vê um carro muito mais devagar na frente, ele tende a frear. Nós vamos tentar evitar isso e vamos fazer a nossa medição comparativa. Eu quero destacar que eu rodei mais de 1.600 km com esse carro desde o dia que a gente começou o início desse nosso teste de avaliação. Foram em estradas federais. Eu fui para Joinville, em Santa Catarina. Eu estou em São Paulo. E no percurso de ida e volta, andando dentro do limite de velocidade da estrada, a gente conseguiu medir 12,5 de consumo na estrada. Quer dizer, tá bem próximo aí do que a Honda anuncia. Enquanto esse teste, a gente rola o teste de consumo, eu quero falar algumas particularidades desse carro. Esse Accord, ele é extremamente confortável, como sempre foi. Os carros, os sedãs Accord sempre foram muito confortáveis. É extremamente visível a evolução do powertrain desse modelo 2.0 turbo. Ele anda muito bem, ele é
excepcional. Esse carro tem um controle de cruzeiro adaptativo que funciona muito bem, é perfeito esse controle de cruzeiro adaptativo. O carro chega a parar nos semáforos quando o trânsito para. Esse carro tem sensor de faixa, então ele lê a partir de 70 km por hora, ele enxerga as faixas de rolagem e não te deixa invadi-las. Se você estiver invadindo ela sem dar o pisca-alerta, né? Se você estiver queimando faixa, ele te dá um alerta no volante e o volante dá uma tremida, obriga a voltar. E ele tem uma coisa chamada condução semi-autônoma, que é justamente como ele lê as faixas, dependendo do ângulo da curva e da velocidade que você está, o volante acompanha a curva. E isso é muito bom, isso ajuda muito numa viagem longa, principalmente. O ACC com essa direção semi-autônoma, ele te dá um conforto que você não faz ideia. Você viaja 1000 km e consegue chegar inteiro, você não chega espatifado, justamente porque o carro, ao enxergar o trânsito parando à frente, ele já começa a diminuir. E como todo bom ACC, ele tem 3 níveis de distância que você pode programar. Esses níveis de distância, ele enxerga o carro cada vez mais longe ou cada vez mais perto. Então, se você está aí numa rodovia a 120 km por hora, eu recomendo colocar no nível mais longo, porque daí, se tem um caminhão que está muito mais devagar, ele vai enxergar esse caminhão muito antes e já vai começar a reduzir a velocidade. Esses dois sistemas são excepcionais. Mas é assim, a Honda, como todo Honda, tem que custar mais caro que a concorrência. Então o Accord custa mais caro que o Ford Fusion, por exemplo. Só que não custa mais caro do que um Azira. O Azira consegue ser um pouco mais caro. Só que o Azira tem um motor V6 3.0 aspirado, uma outra concepção. A Honda podia ter instalado um assistente de estacionamento, aquele Park Assist, que é o toque de um botão, você faz baliza ou entra na vaga perpendicular de shopping. O carro tem os sensores, ele lê tudo bonitinho. A Honda não pôs esse dispositivo no Accord, mas tem o acionamento à distância pela chave, que é bacana, e tem também um recarregador de celular por indução, que também é bacana, mas que outros carros da concorrência também já tem, que custam muito menos do que 200 mil reais, que é o preço desse carro aqui, entendeu? É isso. Como que é dirigir esse carro? Bom, esse carro é fantástico, ele é baixo, centro de gravidade baixo, ele tem um motor que acelera muito rapidamente, uma excelente estabilidade e uma suspensão que tá primorosa. A crítica talvez é que ele seja um pouco baixo demais para o padrão de ruas brasileiros, com tantas lombadas, com tantas valetas, o que faz raspar. Às vezes você raspa o fundo sem querer, é chato, mas acontece. Então, fazer o quê? Mas
É um carro que você pisa no acelerador, em pouco tempo você olha pro head-up display, que esse carro tem head-up display, você tá a 180 km por hora. É algo assim, é absurdo, é impressionante, é muito bom. Modo esporte ligado, manual, controle de estabilidade e tração desligado, pé na tábua. Hora já, quarta marcha, 160, acabou a pista. Muito rápido. Por um sedã grande, esse carro é muito bacana de dirigir. Depois de pouco mais de 15 km de teste de consumo, nosso computador de bordo está marcando 16,3, 16,5 km por litro. Não é uma marca ruim, é uma marca muito boa, ainda mais porque a Honda diz que ele faz 12, 11. A central multimídia desse carinha aqui é bem completa, ele já tem inclusive GPS integrado, mas você pode ligar o seu Android ou o seu Apple nele, é só ter o cabinho. Ele tem duas entradas USB e as duas conectam o celular à central multimídia, cada um de uma vez só, né? Esse carro tem uma tecnologia muito legal, que é o acendimento automático do farol alto. Na verdade, durante essa viagem de 1.600 km que eu fiz, eu usei essa tecnologia o tempo inteiro, mas o que eu fiz? Coloquei a alavanquinha aqui em alto e deixei ele funcionar. Quando ficava de noite, ele acendia os faróis, e quando ele via que não tinha nenhum carro nem na minha frente, nem vindo no sentido oposto a mim, ele acendia o farol alto, pura e simplesmente. E assim que a câmerazinha aqui detectava algum carro vindo na minha frente, algum carro à minha frente, ela desligava o farol alto. Legal, funciona até que legal, mas teve algumas situações ontem na estrada que o bichinho, sei lá, deu uma enlouquecida, e mesmo com o caminhão na minha frente, ele ficou com o farol alto aceso e demorou um pouquinho para reconhecer que era um caminhão. Tudo bem que o caminhão tava com, não tinha nenhuma lanterna acesa, então acho que ele demorou para ver que era um caminhão que estava lá com as suas lanternas apagadas e precisava, portanto, de desligar o farol alto. A dúvida que não quer calar: por que ter, por que não ter um Honda Accord Touring? Por que ter? Porque é um Honda e porque você vai ter um carro atualizado por um bom período de tempo. Ah, mas a concorrência tem carros desse tamanho que já são híbridos. Sim, tem. E são opções bastante interessantes para quem roda muito na cidade, para quem é taxista, por exemplo. Mas se esse não é o seu carro, o Accord Touring, ele pode ser um excelente carro para o dia a dia e muito melhor ainda para viagens de longa distância. Por que não ter? Porque custa caro. Porque custa mais caro do que o seu principal concorrente direto, que é o Ford Fusion.